Olá a todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, com auxílio do Espírito Santo, iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 12. O tema de hoje é: venha, raciocinemos juntos. O texto para memorizar está em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E ainda mais um pensamento reflexivo em Patriarcas e Profetas, página 371, diz assim: a lei de Deus era a base desse novo concerto, que era simplesmente um mecanismo para harmonizar novamente os homens com a vontade divina, colocando-os onde pudessem obedecer à lei de Deus. Vamos ao primeiro tópico, que diz: os dois concertos. Pergunta A. Para sermos justificados perante Deus, que tipo de acordo é necessário da nossa parte? Lá em Salmos 58, versículo 5 diz: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Então, qual é a nossa parte? Aceitar a justiça de Cristo, fazer um concerto com Deus, pedir a Deus: Senhor, coloca a sua lei no meu coração. O coração é como uma porta que só abre por dentro, a fechadura é só por dentro. Precisamos abrir o coração, fazer um concerto com Deus, como diz, né, o texto lá de Salmos, né? Congregai-vos os santos. Aqui o salmista diz que são santos, aqueles que fazem um concerto com Deus, né? Que possamos fazer um concerto com Deus de coração, né, pela fé. Vamos agora à pergunta B. Para assumirmos um acordo como esse, um pacto, um concerto, que atitude devemos ter? Foi o texto que lemos lá para memorizar. Vamos repeti-lo. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, a atitude que nós devemos ter é nos achegar a Deus. O início do texto diz: vinde então e argui-me, né? Ou seja, venham, vamos conversar. Né? Deus convida, né, a que façamos um concerto com Ele. E Ele dá a promessa: olha, você pode ter o pecado que for, né? Pode ser lá como a escarlata, vermelho como o carmesim, mas eles, se você vir, fizeram um concerto comigo, né? Deus fala: e os seus pecados se tornarão brancos como a lã, como a neve, alvos mais que a neve. Já pensou? Como a neve é branquinha? E aquele pecado, aquela sujeira do coração, né? Deus transforma aquilo numa brancura, alvo mais que a neve, branco, né? Como a branca lã. Então, a nossa parte, a nossa atitude é nos achegarmos a Cristo. Diz o início do texto: vinde, vinde. Deus convida: vinde, vem. Faça um concerto comigo. Essa é a nossa parte. Vamos agora à pergunta C. Quais as opções de concertos nos são oferecidas? Vamos ver? Lá em Hebreus, capítulo 8, versos de 6 a 13, diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Então, o novo concerto é superior ao antigo concerto, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para uma outra, né? Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor,
quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Agora vamos ver aqui, o novo concerto. Quais são as opções? Vamos lá, versículo 10. Diz o Senhor: porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Esse é o novo concerto. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Agora, nos atentemos aqui ao versículo 13, lá no final. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. O antigo concerto já se tornou antiquado, diz aqui, E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Agora vamos voltar lá à pergunta: quais as opções de concerto que nos são oferecidos? Um novo concerto. Está aqui. Por quê? Está em Hebreus, capítulo 8, lá no versículo 13, o novo concerto. Porque o antigo já desapareceu, já perdeu a validade, já não é mais válido. Já se tornou antiquado e envelhecido, é o que diz o versículo 13 lá de Hebreus 8. Então, a nossa opção é um novo concerto. Hoje temos que ter a lei de Deus gravada em nosso coração, confiar no sangue de Cristo, pela fé, entender, confiar que podemos guardar a lei através da justiça de Cristo. Da justiça de Cristo, aí sim, com a lei no coração, teremos condições de guardar a lei. Então, esta é a opção, um novo concerto, porque o antigo concerto já se tornou antiquado e envelhecido. Vamos ler aqui o pensamento inspirado para complementar, que diz assim: os termos do antigo concerto eram obedecer e viver, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Por outro lado, maldito aquele que não confirmar todas as palavras desta lei para as cumprir. O novo concerto foi confirmado com melhores promessas. A promessa de perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e harmonizá-lo com os princípios da lei de Deus. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Este é o novo concerto que nós devemos ter, a lei em nosso coração, a nova aliança, o novo concerto. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos e que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Bons estudos da lição a todos. Amém.